O atual ocupante do Ministério da Justiça, Flávio Dino, trocou de cor entre as eleições de 2014 e 2018 e agora tenta usar essa metamorfose como argumento para apresentar-se como candidato negro a uma vaga do STF. De acordo com dados da divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE, Dino migrou de branco, em 2014, para pardo, em 2018. As normativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, classificam pardos e pretos como negros. Utilizando essa artimanha, Dino tenta somar seu nome aos de Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros, Joaquim Barbosa e Cássio Nunes Marques como ministro negro, dentre os 170 ministros que já compuseram a corte. Em sua primeira vitória eleitoral como governador do Maranhão, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, em 2014, Dino autodeclarou-se branco. Entretanto, em sua reeleição, em 2018, o ministro migrou para a cor raça parda. Ao veículo Folha de São Paulo, o diretor do Instituto de Defesa da População Negra, Joel Luiz Costa, argumentou que a autodeclaração racial é pautada na autonomia da percepção do indivíduo perante a sua cor. Como ele se sente, Silvio? É como a pessoa se sente, então, essa autopercepção, né? Bom, mas esse como ele se sente é atribuído por um terceiro, não um militante. Com o Flávio Dino, até agora a gente não sabe. O que é de fato. Costa ainda destacou que, como indivíduo pardo, Dino deve se posicionar em favor da agenda do movimento negro, principalmente nas temáticas raciais, da legalização do aborto e a descriminalização da maconha. Pode falar, Silvio. Não, assim, olha o raciocínio do sujeito. Vocês desculpem o que eu vou falar aqui, tá? Isso não é a minha opinião. É a opinião do sujeito. Como ele é negro, ele tem que votar a favor da maconha e do aborto. O que ele está dizendo assim, que maconha e aborto é coisa de preto. É ele que está dizendo um negócio desse, né? Assim, é um raciocínio de jirico, porque assim, como o sujeito ele é de uma minoria, né? E se vocês acham que ele é de minoria, porque vocês podem acreditar no que alega a Folha de São Paulo, ou podem acreditar nos seus próprios olhos, como só olhar aqui, ó, né? Olhar na foto aí, vocês vão ver o ministro negro. Né? Olha, meu Deus do céu, né? Aí é demais, né? Como dizia o Chester, chegará um dia, né, em que teremos que ter coragem de dizer que a grama é verde, né? Pois é, e chegou o dia que eu vou ter coragem para dizer que o ministro é branco, porra, né? Mas continua a leitura, né? Então, assim, porque ele é preto, ele tem que votar em pautas de esquerda, né? Olha o que ele diz lá, né? Esse que deu o depoimento lá. A autodeclaração de pessoas negras é uma autonomia do indivíduo, que diz respeito à sua percepção enquanto ser. Não necessariamente vai apontar um comentário racializado, ou seja, uma leitura racializada da sua existência enquanto ser político. A partir do campo político que Flávio Dino se posiciona, ele deveria sim ter compromisso com teses defendidas pelo movimento negro, como a legalização do aborto, a descriminalização da maconha, o habeas corpus de perfilamento racial e a ADPF de vidas negras. Ou seja, o que ele está dizendo assim que ser preto ou ser branco é uma posição política. Negros são de esquerda, brancos são de direita. É isso que ele está dizendo, né? Ao menos 21 senadores já declararam oposição à indicação de Dino na corte, ou seja, 3 a mais do que quando Lula indicou seu ex-advogado Cristiano Zanin, que recebeu 18 votos contrários. A sabatina do ministro da Comissão de Constituição e Justiça, né, está marcada para 13 de dezembro, onde ocorrerá o denominado beijamão aos senadores. Em visita ao Senado, na última quarta-feira, dia 29, o ministro defendeu a harmonia entre os 3 poderes, afirmando não ser possível, abre aspas, viver em um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa, fecha aspas. Questionado sobre as movimentações da oposição, Dino argumentou que quem vai ao Supremo ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político.
Esse é o Diário BSM. Você viu, hoje tem conexão KGB, né? É muito bom esse clipe do Michael Jackson, que do nada ele aparece com um bando de índio dando tiro pra cima, assaltando um trem. Meio Village People. É muito bom. E ele tem o Macaulay Culkin, né? Sim. É com o Macaulay Culkin no começo, assim, novinho, muito bom. Tem uma treta também, né? O que é? Vocês estão ouvindo, pessoal? Black and white. O Flávio Dino é o Michael Jackson às avessas. É o sujeito que nasceu branco e foi ficando preto. Né? Ele começa... E que a gente não comentou da Folha, eu acho, né? Que a Folha é o grande... Você tem aí, Dani, o print da Folha para colocar para nós? Não. Não, da Folha de São Paulo. Porque quem vamos dizer assim, eu não sei qual que é a palavra correta agora, escureceu, apretejou, né? O Flávio Dino foi a Folha de São Paulo. Olha lá. Dino deve ser o 5º negro na história do STF, mas compromisso com pautas raciais é incógnita. Ô Dani, se tiver aquele vídeo da CNN, daquela jornalista da CNN lá, também é super divertido. Há uma razão de ser. O que está acontecendo aqui? Né? Acontece assim, em 2014, Flávio Dino era branco, né? Pelos dados que ele declarou lá no TSE. Né? Ele era branco. E aí, depois, o Flávio Dino mudou de cor. Né, por algum mistério da biologia que nós desconhecemos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, tem o caso do Michael Jackson, que nasceu preto e ficou branco. Ele alegava que era vitiligo, né? Mas até hoje ninguém sabe direito se ele tomou uns remédios muito loucos, né, para embranquecer, ele tinha trauma, né, aquela coisa toda, a história do Michael Jackson. Né? Mas agora nós temos um caso oposto. Né? Então, por algum mistério não explicado, né, ainda pela ciência, o Flávio Dino, né, ao passo de 4 anos, ele ficou... Veja, ele não ficou negro, ele ficou pardo. Pardo, né, o IBGE, para fins estatísticos, trata como negro. Né, porque também existe essa forçação de barra para dizer que no Brasil existe, né, uma quantidade muito maior de negros do que as pessoas imaginam e tal. Então, assim, todo mundo que se declara não branco ou não japonês ou não índio é negro. Né? Então, pardo, até hoje eu não sei o que é pardo, né, também, vira negro. Eu acho que pardo é essa cor que todos os brasileiros têm, né? Que é essa cor, assim, que não é exatamente branco, né? E que é meio que nem eu, assim, eu acho. Eu acho que eu sou pardo, na verdade. Silvio. Né? Que assim, é o brasileiro puro sangue, né? Aquele filho de bandeirante. Né? O filho de bandeirante é pardo. Né? O que implica praticamente toda a população brasileira, né? Ao meu ver. Né? Mas enfim, eu não sei o que é pardo. Mas ele virou pardo e o IBGE considera assim, as pessoas que dizem que são pardas ou morenas ou mulatas são negras. Né? Então tá. Então o Flávio Dino em 4 anos virou pardo. Que vou dizer assim que o pardo é um... Como disse a jornalista da CNN, ele já é um não branco. Ele não é preto, né? Mas também não é branco. Ele não é mulato. Então assim, ele é escurinho. Né? O que é que falar? Escurinho é muito preconceito. Né? Ela não pode, mas como a jornalista é negra, ela pode falar. Então ela fica ali se debatendo na terminologia correta, porque tá claro que o sujeito não é branco. Tá claro que o sujeito não é branco, também a expressão deve ser racista. Né? É óbvio para todo mundo que o Flávio Dino não é branco, né? Não é preto. Então eles não sabem o que fazer com isso. Né? Mas ele mudou de cor em 2018. Aí se passaram, né, mais 4 anos, ou 5 anos, né, e agora o Flávio Dino muda de cor de novo. Agora não é mais autodeclaração, agora é a percepção da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo vai e diz que o Flávio Dino é negro e é o 5º ministro negro no STF. Agora, para que eles inventaram essa história? Né? Por que nós estamos assistindo essa impressionante mudança de cor de Flávio Dino? Né? Jamais visto na história. Pelo menos não tenho notícia de caso semelhante na história registrado aí, pelo menos nos livros de biologia. Tá? Por quê? O que acontece? O Lula estava apanhando da esquerda, né, da sua própria base aliada, né, do pessoal do Projac, né, aqueles jornalistas mais ligados ao PSOL do que ao PT, né, aquela turma, né, que acha que o Gregório do Vivier é um intelectual, sabe essa turminha assim, que acha que ele é um grande pensador e tal? Então, né, esse pessoal estava batendo no Lula porque o Lula não estava cumprindo, né, não estava atendendo às demandas da ideologia identitária.
né, dessas novas ideologias que tomaram conta da esquerda, né, ligadas à política à ideologia de gênero, ao movimento racialista, etc. Né? Então, qual que era a demanda? Que Lula, né, nomeasse para o STF, para continuar a política de diversidade, né, uma mulher negra. Né, uma mulher negra. O Lula falou, bom, tudo bem, seria ótimo isso, mas não vou fazer. Eu vou continuar aqui seguindo a minha própria política, que é a política de me dar bem, né? De colocar alguém da minha confiança lá que possa quebrar o meu galho quando eu preciso, né? E não colocar uma mulher negra. Na mulher negra ele já tem a Marina Silva, poder ficar mostrando lá na COP28. Né? A Marina Silva é negra, né? Ela é. Bom, não sei. Imagino que seja. Né? Se o Flávio Dino é negro, pô, ela tem que ser negra. Olha, mulher negra, talvez seja até índia, né? E pobre foi alfabetizada aos 16 anos. Né? Bom, mas ela é povos da floresta. Que o Lula falou na COP. Né? Então, eles precisavam, né, o Lula não estava cumprindo lá a cota exigida pela ideologia identitária. Né? E aí era um problema, porque o Lula, imagina, não vai atender as necessidades da diversidade cultural brasileira e tal. Em todo lugar tem que ter representantes das minorias. Tá? E o Lula não ia fazer isso. Então o Lula estava muito queimado com a esquerda. Quando ele nomeou o Flávio Dino, abriu uma brecha. Entendeu? Abriu uma brecha. Falou assim, ó, a gente também não pode ficar batendo na cabeça do Lula. A gente não pode também falar o Lula, porque se criticar o Lula, o Bolsonaro volta. Né? Esse é o raciocínio da esquerda. Né? Da mesma maneira que a gente era acusado na época do Bolsonaro. Se criticar o Bolsonaro, o Lula volta. Agora, se criticar o Lula, o Bolsonaro volta. Então o Beautiful People ficou naquela saia justa. Falou assim, e agora? Né? Ele está lá privilegiando, né, os homens brancos, né, heterossexuais, né, ricos, porque o Flávio Dino daquele tamanho só pode ser rico, né, para comer tanto. Né? E isso vai atrapalhar, mas por outro lado a gente não pode falar mal, porque é o Lula, o pai dos pobres, o homem que está, né, fazendo a Revolução Brasileira. E agora? O que fazemos, Batman? Né? Essa era a dúvida. Eles inventaram, falaram, então já sei, qual é a solução? A gente transformar o Flávio Dino em preto. Falar que ele é negro. E aí fica tudo certo. Assim, não dá para falar que ele é mulher, né, porque ele ainda não se assumiu, né, não se declara de outro gênero, mas a gente fala daí assim, então meio do caminho. A autopercepção de ser dele, né? É metade, entendeu? É metade da política identitária. É isso que aliás, a mocinha lá da CNN fala isso. Quer ver o vídeo? Tá aí. Tá aí o vídeo? Vamos passar o vídeo. Ao confirmar a indicação de Flávio Dino, que pode acontecer nos próximos minutos, o governo estaria, em parte, alcançando esse compromisso da diversidade, porque Dino é um político que se identifica como pardo, portanto, não branco. Mas diante dos nomes que estavam aí na bolsa de apostas, né, aqueles que ainda estavam no páreo para serem os indicados, tem o Flávio Dino como um não branco, ou seja, ampliando, querendo ou não, a diversidade, pelo menos do ponto de vista de cor e não de gênero, do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Mas já que não dá para cravar que o Flávio Dino é negro, a gente fala para eles que ele é um não branco, e aí isso amplia a diversidade do Supremo Tribunal Federal. Né? O Lula pensou assim, né? A indicação então, é para cumprir isso. Vocês entendem o que é o problema? A notícia? Que a notícia é justamente essa ginástica mental não, linguística da esquerda, né? Para dizer que não, olha, o pai Lula está atendendo as demandas dos movimentos sociais. Está nada, ele deu uma banana para vocês sabem muito bem, né? Política de gênero, política racial, não quero nem saber desse negócio, vou colocar os meus brothers aqui e vocês é que se lasquem. Aí, como não pode falar mal do Lula, né? A CNN, que trabalha mais ou menos como assessoria de imprensa, né? Relações públicas do governo, não pode ficar falando mal do Lula, tiveram que dar esse nó. Falaram assim, não, veja bem, ó, o Lula não colocou a mulher negra, mas ele pelo menos achou um cara que vai até o meio do caminho. Né? Pelo menos ele é um não branco. O não branco é a não categoria, porque não branco pode ser qualquer coisa. Porque que diabo de descrição é essa? Né? Não. Né? Fala, tem um sujeito aqui,
Ele é o que? Ele é brasileiro, ele é português, ele é japonês? Ele é um não chinês. Pronto. Né? Disse alguma coisa e não disse nada, né? Então, assim, ele é um, sei lá, um não filipino. Cara, pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, isso, assim, vai entrar para os cânones da história, né, do lado do Despiora, né, da Folha, assim. Essa está no mesmo nível, vou dizer que é até pior, porque o Despiora a gente ainda consegue entender, que ele só está falando melhora de um outro jeito. Né? Aqui não. Né? Falar não branco, realmente... Aqui tem que... Vocês estão realmente pintando o sujeito. Olha lá, e daí a Folha vem e crava essa. Né? Dino deve ser o 5º negro da história do STF. É muita credibilidade. Agora fica a pergunta aí para vocês, se vocês enxergam o Flávio Dino como um negro. Aliás, alguém já viu, né, acha que o Cássio Nunes é negro? Então, né? Essa discussão, que talvez ele seja, né? Mas essa discussão jamais foi levantada quando ele foi nomeado. Né? Ninguém falou, olha, o Bolsonaro está ampliando a diversidade no STF e colocando lá um negro. Né? Não, isso nunca foi discutido. Apareceu agora. Eu não lembro de alguém ter falado disso aí. Né? Talvez tenham falado, mas eu, de fato, né, perdi a discussão. Mas esse é o negócio. Né? Assim, a imprensa e a extrema esquerda estão, né, mudando a cor do Flávio Dino para poder encaixar no seu discurso e fazer assim, uma boa figura para o Lula, que simplesmente ignorou, né, ignorou toda a política das ditas minorias, né, as demandas ideológicas das ditas minorias. Tem uma foto aí do Cássio, Dani? Oi? Ele é mais que o Dino. É mais que o Dino, né? Olha o Bolsonaro, inclusivo. Então, eu não sei, cara. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Pra mim, assim, ele é brasileiro. Cor de brasileiro. Oi? Cor Mulato? de brasileiro. Cor de brasileiro, é isso. Pardo, Não, mulato, também concordo, mulato. Pardo é o Dino mesmo. O pardo, ele tem uma coisa meio amarelada ali na pele. Na pele? E o mulato é assim, mas é a cor do Cássio. É muito difícil, né? Não. É muito nós difícil. Somos uma Exatamente, mistura. porque a gente nunca prestou atenção nessas coisas. Agora a gente tem que prestar agora. Tem que ficar, né, fazendo análise cromática. A grande coisa do brasileiro era a miscigenação. Ninguém ligava muito para essas coisas. Né? Agora a gente tem que ficar... É a grande coisa do brasileiro, é isso mesmo, Silvio.